Queridos irmãos, boa noite. Nós somos a Igreja Evangélica Missionária Pentecostal, que se reúne na cidade de Guanhães. E de onde quer que você esteja nos assistindo nesta noite, você é muito bem-vindo para cultuar junto conosco ao Senhor neste momento. Para iniciar o nosso culto, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, que está lá no livro dos Salmos, número 24. Salmos 24, nós vamos ler os versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Meus irmãos, no culto de hoje, você e eu teremos a oportunidade de fazer uma autoanálise. Nós seremos direcionados a olhar para dentro de nós e perceber qual é a situação das nossas mãos e do nosso coração. As nossas mãos estão limpas? Os nossos corações estão puros? Porque esses foram os requisitos que o salmista colocou para que nós permanecêssemos na presença de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar com você hoje através dos louvores que os nossos irmãos Jadson e Daiane prepararam para a igreja. Falará também através da palavra que o nosso irmão Oscar preparou. Então fique atento, não permita que nada nesse momento tire a sua atenção e não permita que nada roube aquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração nessa noite. Faça uma autoanálise e eu tenho certeza que você será muito edificado com aquilo que você vai ouvir nessa noite. Vamos nessa? Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Deus. Amém? Sejam bem-vindos a mais um culto, que iremos prestar ao nosso Deus, com muita alegria, com muita gratidão no nosso coração. Coloque-se de pé nessa noite. Entregue este momento nas mãos do Senhor, que Ele possa receber o nosso louvor. Que o nosso coração se alegre em prestar louvores ao Senhor. Que sejam louvores verdadeiros. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, por este momento, ó Pai, que dedicamos a estarmos diante do Senhor, prestando honras, glórias e louvores, ó Deus, ao único digno de receber toda honra, toda glória, hoje e para sempre, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos celebrar com júbilo ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e a sua eterna bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, e a sua eterna bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Amém ao nosso Deus. Deus de glórias. Amém? Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre
Pois reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Amamos ao Senhor, Deus forte e poderoso, por tamanho amor derramado sobre nós. Pelos teus braços acolhedores, ó Deus, de graça e de misericórdia, que tem sustentado nossas vidas, ó Deus. Somos gratos pelos milagres, pelos livramentos, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Por cada dia que se passa, ó Pai, em que estamos debaixo da Tua graça e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor renova as nossas forças. Obrigado, ó Deus, por nos chamar a estarmos com o Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tamanho amor, por tamanha misericórdia. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que
resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus. Vamos declarar ao nosso Deus, o único Deus digno de receber o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés.
Quero minha vida pra te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. São tempos difíceis. O som alegre de uma igreja que louva foi substituído por palavras técnicas que poucos de nós sabemos o que significa. 3, 2, 1, gravando. O olhar do pregador, que antes alcançava com fervor cada membro presente, precisa agora se contentar com uma lente, fria e sem vida. Locais planejados para receber toda a energia e entusiasmo dessa geração estão mudos, em silêncio. E aquela deliciosa comunhão que tínhamos nos finais dos cultos foi reduzida a uma tela cheia de despedidas e de saudades. É claro que o momento ainda requer cuidados, mesmo a realidade local mostrar bons números em relação à pandemia. Diante do cenário que nos é apresentado, e após muitas conversas e orações, a liderança da IEP Guanhães passou a ver com bons olhos a possibilidade de retorno de algumas atividades presenciais, como a EBD de adultos, o culto de domingo à noite e o grupo de adolescentes. O nosso objetivo nessa retomada é agir com toda a responsabilidade necessária para que não haja o aumento de número dos casos em nossa cidade. Para isso, adotaremos medidas como o agendamento prévio para comparecimento aos cultos, o limite máximo de pessoas por celebração, o distanciamento entre os membros durante as reuniões e também o uso constante e obrigatório de máscara durante todos os encontros. Para aqueles que não aderirem aos cultos presenciais ou não conseguirem realizar o agendamento prévio, faremos a transmissão da celebração em tempo real pelo canal da igreja no YouTube. Tudo isso para que os irmãos tenham liberdade em escolher entre o online e o presencial. E dessa forma, desejamos dar esse grande passo com toda a igreja que se reúne lá no bairro Almas. No mais, seguimos esperando com muita expectativa O momento em que poderemos novamente, Sem restrições, Nos reunir para adorar ao nosso Deus. Como fomos chamados a fazer. Nós temos refletido as últimas vezes que eu tenho estado aqui à frente a respeito das bem-aventuranças que está
na mensagem do Sermão do Monte, quando o Senhor estava ali com seus discípulos e uma multidão de pessoas veio em torno dele, onde ele então começou a expor alguns princípios e valores que pertencem ao reino. E são valores e princípios que estão ligados ao contrário daquilo que se prega hoje na cultura, aquilo que é defendido pelas pessoas e aquilo que talvez é visto como uma forma de fraqueza daqueles que são tidos e chamados como crente, mas são princípios verdadeiros que fortalecem a nossa relação pessoal com Deus e o nosso próprio caráter, trazendo a nós a santificação. Também ele trabalha a questão da nossa relação com a próxima pessoa, aquele que está próximo a nós, e ao mesmo tempo ele trabalha uma questão pessoal nosso também. E nós temos parado nas bem-aventuranças, e hoje eu gostaria de focar com você em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Durante o meu período de preparação dessa mensagem, eu fui bastante impactado e bastante tocado. E mexeu comigo, mostrando uma responsabilidade das nossas escolhas, mostrando uma responsabilidade do caminho que a gente se propõe a seguir, e ao mesmo tempo do resultado final, que é um resultado de grande alegria, um resultado de triunfo e um resultado pela qual nós, como crentes em Jesus Cristo, buscamos e almejamos. Diz então Mateus capítulo 5, versículo 8, se você tem sua Bíblia aí, quiser abrir conosco, fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Outras versões dizem: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança, na verdade, ela faz parte da essência da posição cristã e do ensino cristão. Bem-aventurados, puros, limpos de coração, é nisso que se consiste o cristianismo. E é esta a sua grande mensagem, da purificação, do estar limpo de coração, que vem através do sacrifício de Cristo a nosso favor. E nós temos nesse pequeno versículo algumas palavras-chave que eu gostaria de ressaltar com você. Nós temos a palavra limpos e a palavra coração. São palavras essenciais nesse versículo. Sem essas duas palavras, nós não teríamos um sentido nessa frase. E por que será que Jesus ele se refere aqui a coração? Eu acho que se a gente pensa no aspecto bíblico do coração, ele é o centro do nosso ser, ele é o centro da nossa personalidade, ele é o centro do nosso caráter. É uma bomba que bombeia o nosso sangue pelo corpo, levando o oxigênio, mas ao mesmo tempo ele é o centro do nosso viver, da nossa existência. O coração ele é tido como a placa-mãe, não de um computador, não de um celular, mas a placa-mãe do eu, da vida. É o centro de controle, é o centro da nossa avaliação, é o centro das nossas escolhas, está ligado à alegria, está ligado à afeição, é o verdadeiro eu. O que pensa, o que considera, o que avalia, o que planeja, o que resolve, aquele que se regozija e ao mesmo tempo aquele que fica sobrecarregado com as tristezas, com as preocupações. Eu imagino que nessa época muitos corações estão apertados por causa da pandemia, por estarmos mais próximos do risco de sermos contaminados pelo Covid-19. Enfim, o coração é a fonte dos sentimentos, da vontade e dos desejos. É o coração que dirige o homem, que dirige a mulher em sua totalidade. E é por isso que eu acho que Jesus ele se refere aqui à questão do coração, porque ele é a essência da nossa vida. Parafraseando talvez esse texto de Mateus 5, versículo 8, a gente poderia dizer: bem-aventurados são os puros ou os limpos, não meramente na superficialidade, mas no próprio âmago, na essência do seu ser, na fonte de onde emanam
todas as atividades mentais, emocionais e espirituais. É um aspecto extremamente amplo. Coração, a placa-mãe do eu. Ao mesmo tempo, se a gente observa as Escrituras, a gente pode observar que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. O coração nos induz ao pecado, o coração nos induz à santidade, e o nosso coração, se nós o seguirmos de forma, eu diria, irresponsável, ele pode nos levar a complicações, a dificuldades. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. O Senhor não está se referindo ao intelecto, mas o Senhor se refere ao coração. E em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E olha a característica que o profeta coloca através da inspiração do Senhor a respeito do coração do homem: e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então o coração ele pode ser fonte de bênção, mas pode ser e se tornar uma fonte de problemas, de dificuldades para nós. Do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e a blasfêmia, e ao mesmo tempo o nosso coração, o meu coração, o seu coração, ele é enganoso, mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então, colocar o homem em um ambiente perfeito, em um ambiente onde só há santidade, no sentido assim de pessoas santas, não resolveria a questão do ser humano com relação aos seus problemas. Isolar um homem em um lugar onde não existisse nenhum ser vivente, em termos humanos, talvez em uma montanha deserta, não resolveria a questão do homem, porque a inclinação do homem, do coração do homem é completamente corrupto, é completamente voltada para o mal. A condição interna, a essência do homem é voltado para o mal. Infelizmente, depois da queda do homem, no jardim do Éden, quando foi tentado pela serpente, o homem se tornou corrupto e o seu coração enganoso e maligno. As dificuldades do homem e da mulher se encontram então na sua essência, no âmago do seu ser, internamente, onde as suas capacidades intelectuais não podem resolver ou solucionar o seu problema. Não tem o domínio. Às vezes pode existir o querer, pode existir a vontade, pode existir o conhecimento de se transformar alguma coisa, mas se o coração, aquilo que é a nossa placa-mãe, aquilo que determina o eu, não tiver uma mudança, nada acontece. Inclusive, uma educação refinada, uma educação modelo nos melhores princípios existentes da humanidade, não leva nenhum homem a se tornar bom. Talvez ele se mostre externamente educado ao sentar-se em uma mesa e como se portar, talvez na relação com o próximo, no aspecto social, mas o seu interior pode ser altamente corrompido, totalmente iníquo. O exterior diferente do interior, do coração. Lembra de Jesus falando dos fariseus e quantas vezes o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas? Exteriormente eles demonstravam alguma coisa, eles demonstravam uma certa religiosidade, orando nas esquinas, nas praças, mas interiormente o Senhor falou: olha, eles parecem mais sepulcros caiados, porque por dentro estão podres, fedem, e por fora estão se mostrando bonitinhos, mas a essência
é totalmente corrompida, totalmente podre. Então a dificuldade, minha, sua, nossa, ela se encontra no nosso coração, que é extremamente corrupto e extremamente enganoso. Por isso o Senhor diz aqui, bem-aventurado, felizes são aqueles que são limpos de coração. O Senhor Jesus é muito claro, esses são felizes. Já são hoje e serão depois também. É um processo do agora e do depois. São felizes. E é por essa forma, por essa razão que Jesus também se direciona falando do coração do homem. Qual deve então ser a condição do seu, do meu, do nosso coração? O Senhor é muito claro, ele precisa ser limpo, ele precisa ser puro. Nós temos algumas definições para limpo. Limpo fisicamente, esse prédio está limpo, a minha casa está limpa. O pomar está limpo através da desbrota das árvores, da poda das árvores. Mas existe também o limpo espiritualmente. E no contexto grego que esse texto foi escrito, o contexto ele diz e explica que é o livre de um desejo corrupto de pecado e de culpa. É livre de qualquer mistura com aquilo que é falso. O ser tem que ser genuíno e sincero. Então é difícil nós estarmos misturados no sentido de cultuar a Deus e ao mesmo tempo usufruir dos prazeres do pecado. Aí há uma contaminação, não há uma pureza nesse sentido. O limpo é estar sem culpa, inocente, diante de situações que sobrevêm a você. É limpo da culpa de alguma coisa. Então ele se refere de forma bem geral em estar limpo. Limpo no nosso desejo, limpo do pecado, em sermos genuínos, sinceros e inocentes. Ele escreve, podemos dizer de certa forma, uma forma de liberdade. Liberdade no ser livre, ser liberto. Livre das impurezas da carne e de tudo que vai ao contrário daquilo que o próprio Deus planejou para mim e para você. É livre de tudo aquilo que seja uma parede, uma barreira que dificulta o meu relacionamento com Deus ou com o próximo. Livre das obras da carne. Gálatas capítulo 5, no versículo 19 ao 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas. É a imoralidade sexual, é a impureza, é a libertinagem, é a idolatria e feitiçaria, é o ódio, a discórdia, é os ciúmes, é a ira, é o egoísmo. São as dissensões, as facções, as invejas, é a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz o texto, Paulo escrevendo, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós temos aqui alguns exemplos extremamente práticos com relação àquilo que pode contaminar, sujar o nosso coração, que é uma impureza do nosso coração. E nós não precisamos ficar fixos apenas nesses pontos que Paulo coloca aqui para a igreja em Gálatas. Existem muitos outros pontos que sujam e que se tornam um peso pecaminoso em nós, da qual nós precisamos nos libertar. Posso pensar em mentira, falsidade, fofoca, a ganância. A gente erra tanto com a nossa língua, às vezes a gente dá tanto valor às finanças, às vezes a gente usa de mentiras tão sutis para nos livrar de alguma responsabilidade não cumprida. As palavras torpes, o ódio ao próximo. Infelizmente, no meio cristão, isso existe ainda. Infelizmente, isso é manifesto no meio da igreja de Cristo. E não deveria. Mostra que há uma contaminação, uma impureza. O engano nos negócios, ou passar o outro para trás.
Não é a ideia de que o negócio tem que ser bom para mim e para o outro, mas eu tenho que levar vantagem em tudo. É a ideia da falta de perdão, do orgulho. E aí a gente pode falar inúmeras outras questões. É disso que nós, você e eu, precisamos nos libertar. E é por isso que o Senhor fala, olha, é o coração, porque esses sentimentos, essas práticas, essas atitudes, elas brotam do nosso coração. Este é um grande problema. As pessoas tendem a reduzir o limpo e o puro de coração, ou seja, eles tendem a dar a importância, o valor ao puro e ao limpo de coração, a uma questão de decência, a uma questão de relacionamento social, de como você trata os outros, algo externo, talvez uma vida extremamente moral, talvez a questão de seguir as leis, todas as regras que dizem a igreja impor, talvez você tenha a ideia de eu não bebo, eu não mato, eu não fumo, eu não adultero, e acha que com isso você está cumprindo os mandamentos e o ensino do Senhor. Mas é um pouco amplo. Não é só você ir à igreja, não é só você dizimar, não é só você não trair o seu cônjuge, é muito mais amplo. E é por isso que Jesus ele trata a questão do coração. Não é uma questão de cumprir regras, não é uma questão de mostrar exteriormente aquilo que você talvez possa mostrar como se estivesse usando uma máscara e não expondo o seu interior. Os fariseus eram mestres nesse teatro. Eles eram bons, muito bons nessa área. Mas o Senhor que conhece o meu coração, o Senhor que conhece o seu coração, aquele que conhece o nosso íntimo, Ele sabe as verdadeiras intenções dos nossos corações. Quanta hipocrisia! E a pergunta que eu coloco para mim, que eu coloco para você nesse momento de reflexão é: o que está dentro de mim? O que está dentro de nós? Aquilo que está dentro de mim e dentro de você é aquilo que nós representamos na prática? Ou talvez nós representamos na prática alguma coisa que internamente nós não somos. Nós estamos totalmente corrompidos, marcados, manchados pelo pecado. Quais são as intenções do meu, do seu, do nosso coração? Quais são? Quais são as intenções do nosso coração? E pensando nessa questão, eu me lembrei de um texto escrito em Mateus capítulo 5, versículo 18, quando Jesus diz: olha, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Qual é, querido, a intenção? Talvez você não demonstra a sua intenção exteriormente, através das suas palavras, através da sua atitude, mas interiormente a intenção do seu coração é completamente mal diante do Senhor. Contaminação, Mateus capítulo 15, versículo 11 e 18, talvez você possa abrir a sua Bíblia. A contaminação não é pelo que entra na boca, que era uma preocupação, não é aquilo que eu vou comer que vai me contaminar, mas aquilo que brota do coração e que sai da boca do homem. Então não é o que entra, mas aquilo que sai. Aquilo que é a intenção do coração e que sai, diz lá o texto: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração é que saem. Aquilo que vem do coração é que torna o homem impuro. Bem-aventurado os puros, os limpos de coração. Irmãos, que profundidade! E o coração
é seu. Aquele que está ao seu lado não conhece as intenções do seu coração. Aquele que está te acompanhando dia após dia nem sempre entende as intenções do seu coração. Mas tem um que conhece as intenções do seu e do meu coração. E ele é capaz de julgar as intenções dos nossos corações. Ele é capaz de ler, de avaliar a intenção dos nossos corações. Você pode viver uma vida linda exteriormente diante de toda a sociedade, diante da igreja, mas você pode ser uma pessoa extremamente iníqua, podre, fédida interiormente, vivendo apenas na máscara irreal de quem você é na sua essência. Mas quem então são os limpos de coração? Ou quem podem ser os limpos de coração? Gostaria de voltar alguns versículos antes, no próprio livro de Mateus, no capítulo 5, que diz: bem-aventurados que choram, porque são consolados. Nós estudamos sobre isso. Esses são os limpos de coração, aqueles que choram, aqueles que lamentam pelo seu próprio pecado, pela sua condição de miserável, pela sua condição de distante de Deus. Ele é aquele que é um chorão por causa das suas impurezas de coração. Esses são os que se tornam os limpos de coração. E podemos dizer, queridos, que a única forma de alguém tornar-se possuidor de um coração limpo, de um coração puro, é perceber quão impuro é a sua essência, o seu eu. Essa é a única forma de possuirmos um coração puro, limpo diante do Senhor. É lamentar, é chorar intensamente por causa dessa condição miserável na qual vivíamos ou vivemos. E a única coisa que resta à pessoa fazer diante da sua situação pecaminosa, imunda, corrupta, é chorar de arrependimento diante do Senhor para a purificação, para a limpeza do seu coração, da sua alma, e assim você poder se apresentar diante do Senhor mediante o sacrifício de Cristo que morreu por você, por suas impurezas, pelos seus pecados, limpo, sem culpa alguma. E esse processo só é possível através de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia. Queridos, se a gente observa o texto de 5:8 de Mateus, a gente pode ver que a ênfase ela está na pureza, estar limpo de coração, e não na bênção que vem como resultado. E em função disso, dessa ênfase de limpeza de coração, foi o motivo pela qual Jesus veio a essa terra. E Jesus, ele é o nosso maior modelo e nossa maior referência. Se não tivéssemos a referência de Jesus Cristo diante de nós, se não tivéssemos o exemplo de Jesus Cristo diante de nós, não valeria de nada. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, Pedro diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele era limpo, ele era puro, ao contrário de mim e de você. Que o nosso interior tem que clamar por misericórdia e por graça, porque humanamente falando, nós somos corruptos, nós somos imundos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 João, no capítulo 1, versículo 5, diz:
João diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Irmãos, você quer um exemplo, você quer um modelo melhor do que este? Humanamente falando, eu lembro aqui da live ontem dos jovens, em que Wilson perguntou quem é a referência para você. Referências humanas. Todos aqueles na quais vocês anotaram ou falaram ou tiveram em mente como referência, nenhum deles era como Jesus. Nenhum deles era sem pecado algum e nenhum deles não foi encontrado nenhum engano na boca dele. Nenhum deles não apresentou em si e não apresenta em si treva alguma. Ele, Jesus, deve ser o meu, o seu, a nossa referência, o nosso modelo. E vem a pergunta, então, o que você precisa fazer? Primeiro, eu acho que é extremamente importante a gente ter a consciência de que nós precisamos. Marcos capítulo 7, do versículo 21 ao 23, fala que do coração dos homens é que vêm as coisas ruins. Nós precisamos estar cientes, você e eu, que é do nosso coração que brotam as coisas ruins. E eu lembro do Shed que ele disse, olha, essa é a nossa fossa negra. Que comparação. O coração sem Jesus, o coração que não chorou pelos seus próprios pecados, que não chorou de tristeza e de arrependimento, é uma fossa negra. E você e eu, nós precisamos saber que do nosso interior, do nosso coração, é que vêm as coisas ruins. A outra questão que precisamos fazer é um check-up espiritual. Temos o hábito de, uma vez por ano, uma vez a 2, 3 anos, fazermos um check-up físico. Aí vamos medir a nossa glicose, vamos medir o nosso colesterol, vamos olhar a nossa pressão, e aí aquele montão de exames que a gente vai no laboratório e no clínico para avaliar a nossa condição física. Mas espiritualmente existe a necessidade de um check-up também. De nós olharmos para nós mesmos, de nós não pedirmos a ajuda do médico, doutor, mas do médico dos médicos, através do Espírito Santo, e fazermos um check-up. E Davi fez isso. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examina-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Investiga a minha vida, Senhor. Tu me conheces o coração e prova-me, pois tu conheces as minhas inquietações. E diz, vê se em minha conduta tem algo que te ofende. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, se nós formos sinceros no nosso check-up espiritual, o Senhor vai se revelar através do Espírito dele em nossas vidas, sondando os nossos corações e vendo, olhando, provando se alguma de nossas condutas o ofende. Se alguma de nossas intenções não expostas o ofende. Eu acho que a partir do momento em que nós tivermos a consciência de que do nosso coração, o meu, o seu, há o risco de termos intenções impuras, pecaminosas, e se nós fizermos um check-up espiritual, nós vamos trabalhar, nós vamos caminhar num processo de limpeza, de purificação. E como purificar? Não adianta cloro, não adianta até esqueci o nome, sanitária, os meus irmãos que estão aqui estão me ajudando, obrigado. Não adianta Zulim, não adianta nada.
Biblicamente, existe apenas uma forma, um método pela qual nós podemos nos purificar. Nem o meu próprio esforço, nem o meu intelecto, nem o seu. Nós não vamos conseguir mesmo se nós tentarmos. Salmo 51, versículo 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, e ele já vai direto na fonte da purificação, na fonte da limpeza, e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma forma de nós nos limparmos, nos purificarmos, é indo até a fonte. Deus, através de Jesus Cristo, e buscarmos dele, cria em mim, como o salmista diz, um coração puro. Um outro aspecto importante da purificação é nós fazermos morrer, nós abandonarmos, nós nos vestirmos de novo, nós nos arrependermos. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao versículo 10 diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. É realmente morrer. Não é colocar num canto, não é deixar dentro de uma caixinha, numa gaveta no seu criado. É fazer morrer, retirar de você, eliminar de você tudo aquilo que pertence à natureza da terra. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, aquele coração corrupto, aquele coração sujo, aquele coração enganoso. Continua o texto: mas agora abandonem todas essas coisas. É uma responsabilidade pessoal. Abandonem todas essas coisas. Se nós não tivermos uma atitude de abandono, literalmente abandono, nada vai mudar. Que coisas nós precisamos abandonar? Aí o texto de Paulo, a igreja de Colossenses diz: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, queridos, o que é necessário? É fazer morrer, é abandonar, é nos despir, tirar as vestes do velho eu e nos vestirmos do novo eu, em Cristo Jesus. Nós que estamos sendo renovados em conhecimento à imagem do seu Criador, estamos em obras. Não somos perfeitos, não terminamos a construção, não terminamos a obra, mas nós estamos em obra. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. É uma outra forma de nós nos purificarmos. O mundo, queridos, ele quer empurrar sobre nós aquilo que nos afasta de Deus. É uma pressão, é uma cultura que tem tirado Deus de suas vidas. Hoje, o eu determina aquilo que é certo e aquilo que é errado. E a Bíblia diz, Paulo diz muito claro: olha, vocês não devem se amoldarem ao padrão deste mundo, mas devem transformar pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro aspecto para que você e eu, para que nós possamos
caminhar rumo à purificação, à limpeza, à higienização, é obedecer à verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 diz que purificando a nossa vida pela obediência à verdade. Esse é uma questão, às vezes, muito difícil, muito conflitante para muitas pessoas, porque as pessoas se sentem donos da verdade. Mas a verdadeira verdade é aquela que está descrita para nós na palavra do Senhor. Este deve ser o nosso princípio de fé e de conduta. E o outro aspecto é não amando o mundo. Às vezes estamos divididos entre as coisas do reino de Deus e as coisas do mundo. Às vezes nós amamos tanto a Deus quanto amamos ao mundo, mas existe uma decisão e um caminho que devemos seguir. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, você e eu precisamos saber que o interior do nosso coração, sem Deus, sem o choro que vimos no versículo 5 da bem-aventurança, no versículo 4, é impossível sermos limpos de coração. Existe uma fossa negra que precisa ser limpa. Precisamos de um check-up espiritual. Você e eu precisa, nesse processo de purificação, desejar na fonte que é o Senhor, um coração puro e renovado. Nós precisamos ter a atitude de fazer morrer, abandonar, de nós nos arrependermos de tudo aquilo que pertence à natureza terrena, abandonar todas essas coisas. Nós precisamos não nos moldarmos aos padrões deste mundo, nós precisamos obedecer à verdade e nós não podemos amar ao mundo. Se nós ficamos presos a esses pontos e não queremos dar um passo, a limpeza, a higienização, a purificação não vai acontecer nas nossas vidas. E o que me fascina dentro desse texto tão pequeno, que é o versículo 5, é a coroação dessa bem-aventurança, daqueles que são limpos ou puros de coração. Diz, porque verão a Deus. Que maravilha! Se você pensa na vida de Moisés, Moisés teve uma intimidade com o Senhor, falava com o Senhor, foi permitido a Moisés só ver as costas do Senhor através de uma fenda. A promessa de Jesus é: se tivermos os nossos corações limpos, purificados, o que vai acontecer? Nós veremos a Deus. Jesus nos promete isso. E isso está destinado, prometido àqueles que são puros e limpos de coração. Paulo fala em 2 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como um espelho obscuramente. Nesse mundo nós podemos ver a manifestação de Deus, nesse mundo nós podemos ver as ações de Deus, mas assim, tudo meio que obscuro ainda, é um reflexo, não é a visão real. Todavia, chegará o tempo, diz João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, que nós o veremos face a face como Ele é. Chegará o tempo que nós o veremos face a face como Ele é. Diz o texto lá de 1 João 3, 2, amados, agora somos filhos de Deus. Isso se você chorou, lamentou, se arrependeu, bem-aventurados que choram, porque serão consolados pelos seus pecados, e teve uma experiência de perdão vinda de Jesus Cristo. Aí diz,
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, o Senhor, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Uau! Se eu fico pensando nisso, se eu penso que um dia eu vou estar diante do Senhor, aquele Criador do céu e da terra, aquele que pegou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e fez ele alma vivente, aquele que fez não sei quantos litros de sangue jorrar pelo meu interior, aquele que fez essa bela natureza, essa lua cheia que está sobre nós esses últimos dias. Que coisa mais nobre e mais linda, meus irmãos. Eu fico meio abestado. Não consigo imaginar como vai ser esse momento. Mas quando eu estava meditando nisso, me deu uma alegria e um prazer tão grande de almejar, de querer chegar lá, de estar lá. E um dos comentários que eu usei do Dr. Martin Lloyd Jones, vou citá-lo, ele escreve o seguinte, abre aspas, não há que duvidar que essa é a mais maravilhosa declaração que já foi feita aos homens, isto é, que você e eu, premiados como vivemos por todos os problemas e tribulações deste mundo moderno, haveremos de ver a Deus face a face. Se ao menos pudéssemos aprender essa verdade, isso revolucionaria as nossas vidas. Você e eu estamos destinados a ter audiência na sala do trono do próprio Deus. Você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença do Rei dos Reis. Você já tomou consciência de que se aproxima o dia em que você verá o Deus bendito face a face? Não por meio de algum espelho obscuramente, mas face a face. Você e eu desfrutamos da presença de Deus e passaremos a eternidade diante de sua glória imorredoura. Essa bênção é inconcebivelmente elevada, ultrapassando todo o alcance de nossa imaginação. Ora, este é o que é? O nosso destino, o seu, o meu, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que se lavaram, se purificaram, se limparam. Os limpos de coração verão a Deus, e nada menos do que isso. Quão tolos somos quando furtamos de nós mesmos essa glória, as quais estão descortinadas diante do nosso olhar admirado. Você já viu Deus, mesmo nesse sentido parcial? Você percebe que está sendo preparado para a visão de Deus? E já fixou nisso seus pensamentos? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Você vive à espera dessas coisas invisíveis e eternas? Você passa tempo meditando a respeito da glória que por você espera? Nesse caso, a sua maior preocupação nesta vida deveria ser possuir um coração limpo. Possuir um coração limpo. Que coisa fantástica. Que momento delicioso que não deve ser esse. E ter o coração limpo, fecha aspas, tá? E ter o coração limpo, puro, quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. Esse deve ser o alvo da minha, da sua, da nossa existência. Viver para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Irmãos, para que você está vivendo? Quais são as intenções do seu coração? E eu gostaria de encerrar com um versículo. Abre lá comigo em Apocalipse capítulo 21, versículo 27.
Apocalipse 21, versículo 27. Eu não sei se os irmãos depois vão cantar uma música, já podem ir se preparando, por favor. Diz lá, nela, na Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que palavra desafiadora para mim e para você. Vou ler de novo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nela, a Nova Jerusalém, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados, felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Faça uma higienização no seu coração, querido. Permita ao Senhor ser o Deus do seu coração. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, que palavra desafiadora nós acabamos de ouvir. De fato, nos dias de hoje, ser limpo de coração não é algo que nós ouvimos constantemente. Até porque não é algo muito agradável. Mas você sabe o que é agradável? É a consequência de sermos limpos de coração. Bem-aventurados os limpos, os puros de coração, pois eles verão a Deus. Meus irmãos, se o benefício é esse, eu estou disposto a ter um coração purificado para ver ao Senhor. E eu gostaria de orar neste momento e dar a você aí na sua casa um tempo também para que você orasse. Peça auxílio do Espírito Santo para que Ele olhe dentro de você, examine o seu coração, sonde o seu interior, para que Ele verifique se há em você algum caminho mau que precisa ser corrigido, aquilo que tem te impedido de ter um coração puro e de, consequentemente, ver ao Senhor. Eu desejo ser, junto com você, uma igreja que vê a Deus. Mais do que ouve falar, mais do que sente, eu quero ver ao Senhor. E como nós vimos, um coração puro é um pré-requisito para isso. Ore ao Senhor neste momento e peça a Ele para verificar o seu coração, para que juntos nós possamos corrigir e termos um coração purificado.
Senhor nosso Deus, nós chegamos na presença do Senhor para pedir o Teu auxílio, Pai. O Teu auxílio para olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos uma autoverificação e vermos como nós podemos purificar os nossos corações, Deus. Mesmo sabendo que muitas vezes esse processo de purificação é um processo dolorido, incômodo, nós estamos dispostos, Pai. Estamos dispostos porque, como nós aprendemos hoje, o benefício de termos os corações purificados é ver ao Senhor, Pai. Deus amado, muito mais do que ouvir falar, muito mais do que saber da existência, nós queremos ver ao Senhor, Pai. Mostre em nós, de forma individual, como nós podemos passar por esse processo de purificação, Deus. Nos mostre também, enquanto igreja, o que tem nos impedido de experimentar mais do Senhor e nos ajude a corrigir tudo o que tem nos atrapalhado nesse processo, Deus. Deus amado, colocamos diante do Senhor também o retorno das nossas atividades presenciais. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos dê sabedoria para que possamos sempre agir com responsabilidade e prudência nesse novo momento e que o Senhor venha abençoar tudo o que nós temos feito, Pai. Nós temos buscado ao Senhor antes de decidir, nós temos orado ao Senhor, exposto ao Senhor as nossas vontades, os nossos desejos, e nós pedimos ao Senhor, Deus, que nos abençoe nesse novo passo que a IEMP Guanhães tem se proposto a dar, Deus. Sê conosco, no nome de Jesus, meu Pai. Meus irmãos, para encerrar eu gostaria de fazer um convite a vocês. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos nos reunido para orar. Tem sido um tempo muito precioso. E o Senhor tem respondido às nossas orações. Isso tem, sem dúvida nenhuma, fortalecido muito a nossa fé. E nós queremos que toda a igreja participe deste tempo conosco. Vocês são os nossos convidados especiais, na quarta-feira, às 19h30, a se reunir conosco para orar ao Senhor, estudar a palavra dEle, para termos também um tempo de comunhão. Que o Senhor te abençoe, guarde você e a sua família e que tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus.